encerrarmos esse estudo sobre os dons pessoais, eu quero falar sobre algumas razões que às vezes nos impedem de descobrirmos os nossos dons. Existem algumas razões. Às vezes é amargura contra Deus ou contra a liderança. Às vezes é pecado voluntário não confessado. Às vezes tentativa de imitar o dom dos outros. Às vezes é falta de envolvimento com o próximo, falta de envolvimento com os irmãos ou com a obra de Deus. Preguiça, comodismo, medo de enfrentar desafios. Às vezes é a confusão entre os dons espirituais, ou talentos, os dons pessoais, ou ministeriais, os ministérios. Falta de amor pelas vidas necessitadas, que é o egoísmo. Então, tudo isso são razões que nos impedem de descobrir nossos talentos, os nossos dons. E nós acabamos vivendo uma vida sem alegria, uma vida cristã sem alegria. Precisamos nos envolver com todas as coisas na igreja, porque Jesus nos chamou para sermos discípulos dele. Ele não quer admiradores, ele não quer fãs, ele quer discípulos. Nós precisamos nos parecer com o mestre, porque o discípulo sempre se parece com o mestre. E Jesus andou na terra fazendo a obra do Pai, obedecendo o Pai. Nós precisamos nos parecer com Jesus. Toda a base para exercitarmos os dons é o amor. E lá em João 13:35, Jesus nos ensinou: nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Essa é a base do exercício dos dons da vida cristã, o amor uns aos outros. Deus é amor e a lição que Ele mais quer que eu aprenda na terra é como amar. Jesus disse que o amor, que o nosso amor um pelos outros é o maior testemunho perante o mundo. E o amor nós demonstramos exercendo nossos dons, servindo uns aos outros. Na igreja, servindo o nosso semelhante. Aqueles que ainda não conhecem o Senhor, eles vão conhecer o amor de Jesus através do nosso serviço. A expressão uns aos outros e entre si são usadas mais de 50 vezes no Novo Testamento. Somos ordenados a amar uns aos outros, orar uns pelos outros, incentivar uns aos outros, admoestar uns aos outros, saudar uns aos outros, aceitar uns aos outros, honrar uns aos outros, carregar fardos uns dos outros, perdoar uns aos outros, nos submeter uns aos outros e ser dedicados uns aos outros. 4 dos 10 mandamentos falam do nosso relacionamento com Deus e 6 dos outros 10 mandamentos falam do nosso relacionamento com o próximo. Então, mesmo nos sentindo fracos, inadequados, cheios de falhas, o Senhor conta conosco. Ele quer que nós amemos a Ele acima de tudo e amemos uns aos outros. Josué, ele tinha muito medo, está lá em Josué 1, de 1 a 9, ele tinha muito medo, era uma grande responsabilidade substituir Moisés. Moisés foi um grande líder, um grande profeta, falava com Deus, Deus falava com Moisés. Imagina a responsabilidade que ele estava nas costas dele de substituir um grande líder chamado Moisés. Deus deu muitas palavras de ânimo para Josué, para incentivá-lo nessa tarefa árdua que esperava por ele. Em Êxodo 33:11 relata que Josué estava sempre perto de Moisés. Onde Moisés andava, Josué andava perto de Moisés, aprendendo com Moisés, sempre ao redor de Moisés. Com isso ele cresceu na comunhão com Deus e Deus viu essa dedicação toda de Josué com Moisés e ele foi escolhido para liderar algumas guerras, foi escolhido
Deus orientou Moisés a escolher Josué para algumas situações e ele foi ganhando a confiança de Moisés. E quando Moisés morreu, Deus escolheu Josué para ser o substituto de Moisés. E Deus também concedeu milagres, deu poder a Moisés de realizar milagres para Josué, assim como tinha dado para Moisés. Então, mesmo Josué se sentindo fraco e incapaz, Josué estava com muito medo de liderar aquele povo sem Moisés. Deus o incentivou: eu vou estar contigo, onde quer que tu fores, eu vou estar contigo. E ele criou coragem e avançou. Então, queridos, nós precisamos usar os dons e os talentos que o Senhor já nos deu, buscar os dons espirituais com toda a nossa dedicação, disciplina espiritual, com santidade, em vida santa, em arrependimento. E o Senhor vai separar os Josués, vai separar para a vida ministerial aqueles que têm o chamado ministerial, e nós vamos continuar sendo cooperadores do Senhor, estabelecendo o reino de Deus até que Ele volte. Em nome de Jesus. Amém.